Já não coleciono selos, o mundo me inquisila, tem países demais, geografias demais, desisto. Nunca chegaria a ter um álbum igual do Dr. Grisolha, orgulho da cidade. Toda a gente coleciona os mesmos pedacinhos de papel. Agora eu coleciono cacos de louça quebrada há muito tempo. Cacos novos não servem, e brancos também não. Tem de ser coloridos e vetustos, desenterrados, faço questão, da horta. Guardo uma fortuna em rosinhas estilhaçadas, restos de flores não conhecidas. Tão pouco, só o roxo não delineado, o carmesim absoluto, o verde não sabendo a que xícara serviu. Mas eu refaço a flor por sua cor, e é só minha tal flor, se a cor é minha no caco da tigela. O caco vem da terra como fruto a me aguardar, segredo que morta cozinheira lhe depôs, para que um dia eu desvendasse. Lavrar, lavrar com mãos impacientes o ouro desprezado por todos da família. Bichos pequenos fogem de revolvido lar subterrâneo. Vidros agressivos ferem os dedos. Preço do descobrimento. A coleção e seu sinal de sangue. A coleção e seu risco de tétano. A coleção que nenhum outro imita. E eu escondo a de José, para que não ria nem jogue fora esse museu de sonho. Salve, meu nome é Ângelo, eu estudo literatura e agora que a gente está de quarentena sem poder sair de casa, eu resolvi virar youtuber. Eu resolvi criar esse canal para compartilhar experiências de leitura e dar uns pitacos sobre os livros que eu ando lendo. Hoje eu vou falar sobre o livro Cacos para um Vitral, que é um romance publicado em 1980 pela Adélia Prado. Eu não vou comentar muito sobre o enredo do livro, porque isso vocês podem ler em qualquer sinopse na internet. E o que eu vou tentar fazer aqui é uma espécie de ensaio sobre alguns elementos que aparecem nesse romance, na vida da autora e no estilo literário dela. Eu comecei esse vídeo lendo um poema de Drummond que chama Coleção de Cacos. E isso porque esse poema trabalha com uma imagem que dialoga bastante com o livro da Adélia. Lá, o Drummond fala de um colecionador que guarda cacos de louça desenterrados do quintal. Esses cacos não podem ser novos, precisam ser restos de um objeto antigo, como os rastros de alguma coisa arqueológica. Eles também não podem ser brancos, têm que ser coloridos, vetustos e de formatos diferentes. E aquilo que entra para a coleção de cacos, na real, não são os cacos individualmente, mas o que forma esse museu de sonhos são as imagens formadas a partir desses fragmentos. Então existe aí um processo de reconstrução, de recriação, e tudo isso tem a ver com a memória. Metaforicamente, a gente pode dizer que esses cacos representam fragmentos do passado, lembranças. E esses fragmentos não são insignificantes e frios como objetivamente é um pedaço de caco qualquer. Mas eles são coloridos, são marcados pelo tempo, alguns têm sinal de sangue, têm risco de tétano, e no fim eles acabam formando uma história única, uma coleção que ninguém imita. Aí é que tá. A Adélia Prado também trabalha com essa mesma metáfora dos cacos nesse livro, mas nesse caso, os cacos formam um vitral. Essa imagem do vitral é muito significativa para quem conhece a obra da Adélia Prado, porque ela é uma autora muito, mas muito religiosa e está sempre falando de Deus, de fé, dos ritos da igreja, e esses são elementos também bastante presentes nesse livro. No nosso imaginário, o vitral remete muito à igreja e às paróquias de cidadezinhas do interior, como é, por exemplo, Divinópolis, que é a cidade em que a Adélia mora, lá no interior de Minas Gerais, e cidade que ela tanto gosta e sempre gosta de falar muito disso, deixar isso muito claro nas entrevistas que ela dá. Os cenários dos textos da Adélia Prado, não só nesse livro, mas também nos outros romances e na sua obra poética, eles são simples, bastante interioranos, tem ali uma igrejazinha, os bairros em que todo mundo se conhece,
a vida modesta, o almoço de domingo. E, na real, a linguagem que ela usa também é bastante modesta e de uma simplicidade que reflete muito bem todo esse cenário interiorano, principalmente o interior de Minas Gerais. Tem até uma entrevista em que a Adélia Prado brinca, falando que mas isso não significa que eu falo só de pão de queijo. Acontece que a linguagem literária da Adélia faz essa vida cotidiana e simples se elevar para além da realidade sensível e ser apresentado como objeto de poesia. Os textos da Adélia Prado têm muito isso, que não é um sentimento de mundo, mas é um sentimento de cidadezinha do interior. Ela fala uma linguagem popular, fala sobre um povo simples, mas às vezes com uma linguagem que é muito intensa. O crítico literário Afonso Romano de Santana escreveu um prefácio para o segundo livro de poesias da Adélia, O Coração Disparado, e ele comenta que a linguagem poética dela faz do cotidiano do interior de Minas um lugar mágico como o Sertão Cósmico de Guimarães Rosa, por exemplo. E o Afonso Romano de Santana até diria que a Adélia pertence à raça dos mágicos, dos bruxos, se ele não soubesse que ela é católica, com uma fé de fazer inveja ao vigário. E esses autores que eu estou mencionando no vídeo tiveram uma influência pessoal na trajetória da Adélia Prado como escritora. Tem entrevistas em que ela fala que, dos seus autores de referência, Drummond, Guimarães Rosa e Clarice Lispector são uma santíssima trindade. E foi através do Afonso Romano de Santana que os manuscritos que viria a ser o Bagagem, o primeiro livro de poesias da Adélia, chegaram até o Drummond. E o Drummond incentivou a publicação desse primeiro livro de poesias dela. E a Adélia tinha não só uma admiração por Drummond, mas os dois também mantinham uma relação pessoal de amizade. A Adélia gosta até de contar em entrevistas que a primeira vez que eles se viram, eles ficaram horas e horas conversando sobre tudo, menos sobre literatura. Tem uma entrevista em que a Adélia conta que a escrita desse seu primeiro livro de poesias aconteceu depois da morte do pai dela. E a partir daí, ela diz que começou a escrever desbragadamente e que encontrou na escrita e na poesia uma forma de expressar esse luto. E saber disso é muito significativo para quando a gente pensa no livro Cacos para um Vitral, que começa com a morte e o enterro de Dona Zilá, uma das personagens que aparecem nessa primeira parte do livro. Os enterros são iguais e diferentes, pensou Glória. Tem uns de pouco choro, iguais a esse, os de chorão, os de chorinho e os de curtição, quando o defunto é importante e vai para a câmara ardente dos lugares públicos, todo mundo sentindo demais e sentindo coisa nenhuma, porque esses enterros viram festa e o morto fica meio que esquecido, sem direito ao choro desmanchado, que é o melhor. E não é só nesse trecho, mas a morte é um tema que volta a aparecer em outras partes do livro também. E é importante a gente perceber que é a partir desse episódio fundador que começa a correr todo o fluxo não linear de memórias, de pensamentos, sonhos, anotações e acontecimentos triviais na vida da Maria da Glória, que é a personagem principal dessa história. Eu também acho importante a gente perceber a forma como esses fluxos de pensamentos são apresentados textualmente, todos fragmentados em blocos de textos bem separadinhos, sem uso de parágrafos também. Dá para a gente pensar em cada um desses fragmentos de textos como um caco daqueles que eu falei no poema de Drummond. E é o conjunto desses cacos que vão dar a forma para a totalidade dessa narrativa. Então a gente pode pensar o próprio livro como um vitral e como um objeto sacralizado. E é significativo também na história que a personagem principal se chame Maria da Glória, porque esse é um livro que transborda religiosidade, mas é de uma fé que aparece na vida comum de todo dia. Parece aquele poema de Alberto Caeiro em que ele fala: a minha vida toda é uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. E os episódios narrados nesse livro são cotidianos e bastante banais. Tem trechos, por exemplo, em que a Dona Glória conversa com uma amiga sobre um produto de beleza que elas passam na pele. Mas quase todos esses elementos do cotidiano são descritos de uma forma bastante poética. Por exemplo, tem um trecho muito intenso em que a personagem viaja imaginativamente falando da rotina cotidiana dela. Ela faz isso durante uma viagem de busão.
E às vezes esses elementos do cotidiano são bastante abençoados e descritos com todo um êxtase religioso. É assim, principalmente quando as personagens falam sobre sexo. De noite vão pra cama, Cornélia no meio, Camussé de um lado e Asfreudo do outro. Uma só pros três? Falou Ritinha rindo, admirada. É, disse Jucineide, os três numa cama só. Eu penso no rosto materno de Deus assistindo o sexo de Cornélia, Asfreudo e Camussé. Penso que terão no juízo final a honesta orgia desses três pobres e o meu sincero e pedantíssimo sofrimento de alguns anos atrás, quando me atormentava achando que traía Gabriel porque Albano chegava, pedia café e ficava horas me olhando, precisando de mim para dizer a si mesmo: eu sou um homem, eu sou um homem. Oh meu Deus, que boba que eu era, que falta me faz um tarado, um par de Asfreudo e Camussé, cada um de um lado, acabando com a minha frescura, me protegendo, me amando como dois anjos da guarda. E esse livro também tem algumas descrições muito intensas que misturam escatologia, quer dizer, coisas que falam de sujeiras, de excremento, e mais uma vez o erotismo. Tem toda essa mistura entre grotesco e sublime, entre carne e espírito, que dá toda uma intensidade para as imagens literárias que aparecem aqui. Por exemplo, esse trecho aqui. A poesia é meio burra, estúpida, incomoda como um cocô de criança na sala de visitas. Um cocô não é produto meu, enquanto não posso escolher fazer ele ou não. Ele se faz dentro de mim, horror. Portanto, ouro é igual a poesia, que é igual a fezes, que é igual a obra divina. Poesia ruim, essa sim, cocô de minha própria autoria, vergonha inominável. Tenho vontade de partir os queixos dos poetas que se acreditam criadores de sua própria obra. Vaidosos demais, não se veem apenas portadores, vasos, e vaso remete a vaso sanitário, ou a vaso sagrado que contém o precioso sangue. E tem trechos também em que a Maria da Glória se questiona sobre o papel subjugado da mulher e tenta romper com alguns desses comportamentos reproduzidos pela tradição patriarcal, em que a mulher ocupa um lugar secundário em relação ao homem. Por exemplo, tem aquele trecho em que ela fala sobre a divisão das tarefas domésticas. Todo domingo, na folga da Jucineide, Glória, Maria e Ritinha sofriam o peso da cozinha e da casa enquanto Gabriel e os meninos continuavam sendo honestos. Culpa minha, pensou Glória, que não conseguia educá-los bem. Odiava nos serviços domésticos a excomunhão automática dos machos, o privilégio. As mulheres eram injustiçadas. E por isso enraivecia-se, bruta megera. E um dia Glória surpreendeu-se enormemente. Ele levantou cedo, arrumou a cozinha de véspera, forrou a mesa, fez o café, bebeu e foi para a escola. Milagre dos milagres, Francisco, machinho machista, sem que ninguém mandasse, lavou pratos feito um homem que não deve explicações a ninguém. E Glória se sentiu como um cavalo, cansado, ganhando um torrão de açúcar e dançou na cozinha. E a Adélia Prado tem poemas que celebram de uma forma muito intensa essa condição feminina. E aqui eu penso principalmente no poema Licença Poética, que é um dos seus poemas mais famosos. Provavelmente vocês já devem ter ouvido os versos dele, em que ela dialoga com um poema de Drummond e fala assim: Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi a minha primeira experiência gravando esse tipo de vídeo para as interwebs. Então comentem aí o que vocês acharam. Fiquem em casa, se cuidem e até o próximo vídeo.